Olá, sejam novamente bem-vindos ao Novo Fogo, podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa da Luta contra o Cancro do Pulmão. No episódio de hoje vamos debruçar-nos sobre uma questão crucial no campo da inovação em saúde. Inovação para todos, barreiras no acesso ao tratamento. Ao longo desta temporada estamos a explorar os avanços no diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão. No entanto, a inovação só cumpre o seu propósito máximo quando chega a quem mais precisa, no tempo certo. Hoje vamos analisar as barreiras e o impacto que esta demora tem na vida dos doentes do cancro do pulmão. Para dar fogo a esta conversa, tenho o prazer de receber o Dr. David Araújo, que é assistente hospitalar da pneumologia na ULS de São João, dedicado à área da oncologia pulmonar. Professor convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é membro do Conselho Científico do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão. Dr. David Araújo, seja muito bem-vindo a este Novo Fogo. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. A primeira temporada, Inovação no Cancro do Pulmão, tem o apoio da Merck. Quarto episódio, Inovação para Todos, barreiras no acesso ao tratamento. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder participar nestas iniciativas que são sempre muito bem-vindas para podermos conseguir transmitir o nosso conhecimento, tanto para os profissionais de saúde como para a população em geral que nos está a ouvir. Sim, entendemos aqui abordar alguns temas que pensamos que sejam importantes não só para a comunidade científica, mas também para o público em geral. E começaria por lhe perguntar, Dr. David Araújo, como é que funciona o processo de aprovação de um novo medicamento oncológico, nomeadamente ao nível europeu, e depois qual é o processo para que fique disponível, por exemplo, em Portugal, não é? junto da comunidade científica e dos próprios doentes, e no fundo quais são os principais passos que a nível nacional estão envolvidos? Muito bem. Antes de falar disso, dizer só que felizmente na área da oncologia e particularmente na área da oncologia pulmonar, a investigação tem sido nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, excepcional. Todos os anos, em todos os congressos, muitas novidades, muita investigação, muitos fármacos a chegar aos nossos doentes, e isso é muito bom que isso aconteça. Claro que isso depois traz traz um processo de regulamentação que tem que haver, que é complexo para se conseguir perceber quais destes medicamentos de facto é que são importantes, fazem a diferença. Há questões económicas aqui envolvidas que também não podem ser descuradas, porque normalmente esses tratamentos oncológicos inovadores são muito caros e portanto é só contextualizar que de facto é um contexto muito moroso, infelizmente. Essencialmente, na área da oncologia pulmonar, falando assim de uma forma global, temos duas grandes agências, a FDA americana e a EMA europeia. Normalmente a FDA é a primeira a aprovar estes medicamentos, tem um processo muito mais rápido. Isto tem um bocadinho a ver com as particularidades do sistema americano, muito mais à base dos seguros, e portanto, normalmente os medicamentos inovadores no cancro do pulmão, quando surgem, são primariamente aprovados pela FDA. Depois a EMA vem um pouco atrás, tem outras particularidades que tem que se cingir, mas normalmente também acaba por aprovar, a maior parte dos tratamentos que são aprovados pela FDA acabam por também ter esta aprovação pela EMA. E depois entramos aqui num processo, aí sim é que temos a grande quantidade de tempo de espera está aí nesse intervalo entre a aprovação pela Agência Europeia e a aprovação depois pelos diferentes países. Em Portugal, a aprovação é feita pelo Infarmed, como todos os medicamentos, e nestes medicamentos da oncologia não é exceção. E esse processo é um processo algo moroso. Nós no panorama europeu não estamos bem na fotografia. De facto há muitos países que estão, falando aqui da Europa, da União Europeia, né? Há muitos países que estão bastante mais à frente. No mundo ideal, eventualmente, poderia haver uma aprovação mais em conjunto,
pela União Europeia, principalmente em fármacos mais de nicho, em que já não há tantos doentes a fazê-los, fármacos muito caros, e isso, se calhar, facilitaria muito o processo. Claro que isso depois traz outros problemas por trás de financiamentos é de cada um dos países, não é um financiamento global, porque isso é complicado. Mas, de facto, nós no panorama europeu não estamos muito bem. Falámos, desculpe interrompê-lo, falámos Sim. de comparação com outros, com os B-médias. Por exemplo, se falarmos, por exemplo, de um país como a Alemanha, normalmente é aprovado pela EMA, passado pouco tempo, os médicos podem, no Sistema Nacional de Saúde alemão, poderão utilizá-lo. Em Portugal, em médias de tratamentos oncológicos, estamos a falar de mais de um ano e meio, às vezes 2 anos, até poderem estar reembolsados, aprovados, financiados, portanto, com todas as indicações para podermos prescrevê-lo na nossa atividade. Isto, assim sendo, poderíamos dizer que tem impacto no tratamento dos doentes, na rapidez, não é? Porque muitos dos doentes necessitam desta rapidez dos fármacos que já estão disponíveis e não se consegue colocar. Sente essa pressão nos doentes que têm esta informação? Sim, sem dúvida. O cancro do pulmão, e estamos a falar essencialmente de cancros mais em estadios avançados, que infelizmente ainda constituem a maioria dos cancros do pulmão que nós vemos. Estamos a falar de doenças agressivas que rapidamente, em pouco tempo, se espalham com várias metástases a condicionar uma grande morbilidade nestes leitos. E, portanto, aqui todo o tempo é importante, não é? E para além da ansiedade, da grande carga de ansiedade, que sente-se isso nos doentes, que de facto não mudar a linha de tratamento, não aceder a um tratamento que eles sabem que pode fazer a diferença, acarreta muita ansiedade nos doentes e no próprio profissional de saúde que o está a tratar, sem dúvida. A nossa população, ainda temos um bocadinho um misto de várias coisas, não é? Ainda temos muita população, principalmente no Sistema Nacional de Saúde, que ainda vê a medicina um bocadinho de uma forma paternalista e, portanto, o médico é que sabe, eu não vou partilhar a minha decisão do tratamento e, portanto, aí às vezes a questão de poder fazer um tratamento e não ter acesso, a ansiedade reside mais no profissional de saúde do que propriamente no doente. Até porque às vezes, se nós sabemos que esse tratamento também não vai ser possível, também estar a veicular essa informação ao doente, vamos estar a induzir a ansiedade desnecessária, não é? Mas já temos também muita população mais jovem, cada vez mais, não é? Que está informada, não é? Portanto, rapidamente, logo que tem o diagnóstico, vai às plataformas que estão disponíveis e rapidamente percebe que tipos de tratamento é que estão disponíveis. Já há muitas associações de doentes internacionais, a maior parte delas americanas, que têm todos os ensaios clínicos, todas as inovações que estão para surgir para o tipo de tumor específico e, portanto, já vêm com essas informações todas e muitas vezes questionam-nos na consulta se eu posso ter acesso a este medicamento ou não. Falava há pouco que a dificuldade no acesso a estes novos fármacos, a estes novos tratamentos, tem uma componente económica forte. É a única razão ou haverá outras razões para que não chegue tão célere quanto outros países? Essencialmente, eu penso que há aqui uma questão económica por trás, eventualmente alguma questão de organização também. Acho que os processos de avaliação do medicamento, fazer uma avaliação farmacoeconómica, podem ser sempre otimizados. Portanto, com mais recursos, eventualmente. Claro que isso também acarreta mais custos, mas eventualmente estes processos podem ser otimizados. Acho que sem dúvida que existe algum papel aí. Agora, claro, pronto, temos a questão económica, pronto, e eu percebo um pouco o argumento de países com mais capacidade económica conseguem ter mais acesso a esses fármacos. Infelizmente não deveria ser assim, a saúde devia ser igual para todos, mas infelizmente por vezes isso acontece. Mas o que às vezes me choca mais um bocadinho é a assimetria dentro do nosso próprio país, não é? Pronto, e eu aí é que acho mais difícil de compreender isso, não é? Porque às vezes pode haver a aprovação do medicamento também passa por uma aprovação interna pela Comissão de Farmácia Terapêutica do hospital e às vezes aí
pode haver alguma assimetria entre os vários hospitais, né, do país. E eu isso é que acho que deve ser evitado ao máximo, não é? Portanto, uma pessoa que é tratada aqui no Porto ou que é tratada noutro sítio qualquer do país deve ter acesso exatamente ao mesmo tratamento. Ou seja, mesmo dentro do próprio país, ou pode haver aqui situações que são diferentes na acessibilidade a fármacos que já estão introduzidos no próprio país, não é? Portanto, e falando disto, até destas diferenças, há uma questão que eu gostaria também de abordar consigo, tem a ver com as pessoas que eventualmente têm mutações raras no cancro do pulmão, que podem ter de facto este benefício destes novos tratamentos inovadores. Sente que há diferença porque são, no fundo, mutações raras em pessoas que também são em número mais reduzido quando comparado com mutações que são mais globais e apanham mais pessoas. Sente que há dificuldade na acessibilidade ou não? Sim, um pouco, não é? Portanto, sabemos que o cancro do pulmão, felizmente, conseguiu-se nos últimos anos cada vez fazer uma medicina de maior precisão. Portanto, sabemos que o cancro do pulmão já há vários anos que não se trata todo por igual. E, portanto, fazemos tratamentos específicos para muitas mutações. Isso faz com que o número de cada mutação acaba por ser cada vez mais reduzido, não é? E, portanto, o número de doentes em cada uma dessas mutações é raro. E a maior parte dos tratamentos inovadores que estamos aqui a falar, muitas vezes, são desse tipo de mutações, não é? E claro, este processo poderia ser um pouco mais célere se houvesse também alguma pressão de associações de doentes, alguma pressão mediática que pudesse acelerar um bocadinho este processo. E o facto de serem poucos doentes faz com que essa pressão mediática, essa pressão dos doentes acaba por ser insuficiente, não é? Muitas vezes. Aproveitando esta sua deixa importantíssima de abordar o tema das associações de doentes, como é que acha que, por exemplo, as associações como a pulmonal podem aqui estar presentes nesta defesa do acesso mais rápido e mais equitativo a estes tratamentos inovadores? Como é que acha que, no fundo, a sociedade civil, não é? Como é que poderão dar voz a esta dimensão? Em primeiro lugar, acho que passa a fazer um pouco aquilo que vemos, especialmente nos Estados Unidos, mas noutros países também, promover associações de doentes com mutações específicas, portanto, tentar dentro das associações mais vastas de cancro do pulmão ou de doenças pulmonares, tentar promover depois subgrupos onde as pessoas se possam reunir com a mesma doença. Pronto, e partilhar experiências, e partilhar várias coisas que podem ser úteis para que a sua doença seja vivida de outra forma. Isto faz com que as pessoas sejam mais capacitadas, consigam perceber melhor a sua doença, perceber que inovações é que vêm aí, e só com esse conhecimento é que depois podemos dar o próximo passo de exercer pressão. E aí acho que as associações são muito importantes em poder fazer campanhas de sensibilização, fazer aqui algum lobby, não é? Junto das entidades que decidem, como já vimos isso no passado, noutras áreas, até na oncologia, da mama, não é? Temos uns casos há uns tempos, em que de facto isso acaba por fazer um pouco a diferença, né? E acho que no cancro do pulmão, eventualmente, o caminho também poderá ser por aí. Não colocando aqui na sua dimensão política, mas na sua experiência clínica, no fundo, tendo em conta tudo o que tem estado a dizer, que medidas ou alterações entende que seriam importantes para, desde logo, agilizar aos doentes portugueses este acesso mais célere a estes tratamentos inovadores, sem pôr em causa, no fundo, a sustentabilidade do sistema, porque isso nós vamos percebendo que somos um país que temos aqui alguns recursos limitados, como outros países. Poderíamos ir buscar aqui exemplos de outros países, Dr. David Urso, o que é que me parece? Sim, acho que, pronto, uma coisa que não falamos que é, e isso de facto é algo bom, um exemplo bom que existe em Portugal, que é os programas de acesso precoce. Pronto, que acho que também são muito importantes e acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isso. Portanto, essencialmente é um medicamento que já está aprovado pela EMA,
ainda não está reembolsado pelo Infarmed, mas a empresa permite este programa de acesso precoce, e na área da oncologia pulmonar temos tido vários, felizmente, e há muitos doentes que conseguem usufruir destes tratamentos inovadores, mesmo antes de ter a aprovação pelo Infarmed, o reembolso e tudo direitinho. Problema, estes programas de acesso precoce muitas vezes são muito restritos e os critérios às vezes não se compreendem muito bem, e portanto eventualmente por aí poderíamos alargar estes programas de acesso precoce, os critérios serem um pouco mais abrangentes, e aí podíamos já incluir vários doentes que não têm muito tempo para esperar pelo processo moroso de aprovação e conseguiam aceder a esses tratamentos antes. O próprio processo de avaliação acho que poderia ser com mais recursos. Acho que também o Infarmed peca aqui um bocadinho nos recursos que tem, que acho que eventualmente tendo mais recursos, e outras agências noutros países temos, né? E por isso é que também o processo acaba por ser mais ágil. Né? Vamos bater na questão do preço, né? Pronto, acho que é muito por aí. Né? Se estivéssemos a falar de tratamentos muito baratos, né? Isto era muito mais rápido, né? Agora são tratamentos muito caros, e eventualmente acho que conseguir conciliar, não sei se a nível europeu poderia ser possível, conciliar negociações com as empresas para conseguir ter preços mais baixos e fazer com que este processo fosse mais rápido, poderia ser um caminho a seguir. E acho que dessa forma conseguíamos cortar aqui muitas etapas neste processo. Quase fazendo desculpa a analogia, um BRR para os países que necessitem ter esta dimensão. Estamos a chegar ao fim deste novo fogo, deste episódio, mas gostaria que, enquanto clínico, enquanto médico dedicado a estas áreas, que mensagem seria para si de deixar a quem direto ou indiretamente está com um cancro de pulmão? No fundo, que novo fogo poderia deixar para terminarmos este episódio? Não, acho que a mensagem é de esperança. Apesar de tudo, o tratamento do cancro do pulmão nos últimos anos tem sofrido muitas e muitas evoluções, no bom sentido, muitos fármacos a surgir, melhor tolerados, com mais eficácia, e muitos destes nós temos tido acesso. Claro que não tão rápido, não quão rápido nós gostaríamos, mas temos tido. Portanto, e acho que isso é uma mensagem de esperança, e o caminho tem sido positivo. Há aqui aspectos a limar, acho que os tratamentos poderiam chegar mais rápido aos doentes, porque de facto a doença agressiva não há muito tempo para esperar, e portanto há aqui um caminho a trilhar, mas acho que a mensagem essencialmente acho que é uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, e acho que as entidades regulatórias de saúde também têm essa noção, e também tem havido alguma abertura para tentar agilizar mais este processo. Claro, da nossa parte nós gostaríamos sempre que fosse mais rápido, os doentes também, mas acho que existe alguma boa vontade, e acho que estou com alguma esperança para que no futuro este processo seja muito mais rápido. Muito obrigado, Dr. David. Hoje foi um gosto tê-lo cá connosco neste episódio. Muito obrigado. Ok.